Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa Amaral. Eu acho que vocês já me conhecem de WhatsApp, né? Mas acho que a gente nunca conversou na câmera. Me apresentando um pouquinho mais, eu tô no, posso falar agora que sexto ano da USCS. Para quem não conhece, São Caetano é do ABC Paulista, coladinho com São Paulo. E é isso. Falta só a minha apresentação, né? Peço desculpa para vocês por conta do horário, mas o melhor jeito que eu achei foi fazer esse vídeo. Eu vou falar hoje sobre leak para vulvar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu vou apresentando e a gente vê como vai fazendo essa discussão depois do tema. Então, o objetivo do nosso encontro hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre leak para vulvar, né? O que é isso? Porque quando a gente dividiu os temas, eu não fazia nem ideia do que se tratava. Mas com esse tempo todo que a gente teve, fui pesquisando e agora sei falar um pouquinho para vocês. Bom, a definição. Leak para-valvar, o que ele vai ser? Um vazamento para-valvar, assim como tudo na medicina, para ao lado. Então, vai ser um vazamento de sangue ao lado da prótese aórtica. Quando o paciente tem uma estenose aórtica, mitral, uma disfunção valvar e tem a indicação de troca da válvula, ele pode optar por dois tipos de válvula. Pode ser a válvula mecânica ou a válvula biológica. Tem um slide mais para frente que eu vou mostrar para vocês. E aí, quando acontece o leak? Quando tem, como mostra essa imagem aqui mesmo, ao lado da válvula, ao lado da prótese, aparece um vazamento, um shunt. E aí pode ter, em alguns casos, né, repercussão hemodinâmica por conta desse vazamento ao lado da válvula, que não acontece a oclusão total como seria anatomicamente perfeito, né? Bom, os tipos de prótese, como eu ia falando para vocês. Existem dois tipos de prótese, a mecânica e a biológica. Dentre os artigos que eu achei, eu até questionei aqui, leak é mais comum em qual? Porque em alguns artigos eles colocam firmemente, não, a mecânica tem mais. Em outros falam, não, a biológica tem mais. E tem artigos que também ficam na dúvida. Então, assim, não consegui chegar a uma conclusão, porque os artigos são bem controversos. Das benefícios e malefícios de uma ou de outra. A mecânica tem uma durabilidade maior, a biológica é colocada que ela tem que ser trocada, assim, não acredito que seja fielmente, mas diz que a durabilidade dela é por volta de 10 anos, já a mecânica dura um pouco mais. E os contras são, o contra da mecânica, que você tem que usar o anticoagulante por bastante tempo, por você ter uma placa metálica dentro do seu coração, né, dentro do seu corpo, então você tem que fazer o uso de anticoagulante. Já a biológica não é preciso. E esses são os tipos das válvulas. Sobre a epidemia, onde tudo começa, né, o que acontece? 12,5% das cirurgias de prótese vão apresentar algum tipo de refluxo. Isso não quer dizer que todas essas sejam para valvar. Podem ter outros tipos de refluxo. Pode ser a própria prótese não cumprindo direito a sua função, e aí tendo os refluxos valvares, levando aos sopros, aos vários tipos de sopros que a gente conhece. Mas o paravalvar, 2,5% das cirurgias, eles geram esse refluxo paravalvar. E o refluxo paravalvar, ele pode ser em toda a circunferência da válvula. Mais para frente vou mostrar para vocês também como documenta isso para que seja feita a cirurgia de correção, né? Como eu estava dizendo, não cheguei a uma conclusão, nem eu, nem os artigos chegamos a uma conclusão de qual tipo de prótese causa mais esse refluxo paravalvar, se é a mecânica ou a biológica. E também, assim, existe o refluxo, que a maioria não é diagnosticado porque é subclínico, não apresenta sintoma nenhum. É muito pouco a parcela que tem um refluxo paravalvar e que apresente repercussão hemodinâmica. Dos casos de refluxo, que são 2,5% para valvar,
desses, só de 3 a 6% tem repercussão hemodinâmica. E aí o paciente apresenta a clínica e a gente vai pesquisar e acha que tem o refluxo. A maioria dos casos de refluxo é encontrado no exame de rotina, porque quando o paciente faz essa troca valvar, no ano seguinte, nos outros anos, ele vai fazendo um eco para acompanhar como é que está a válvula, se está funcionante ou não, e aí é achado o leak paravalvar. Vou ligar aqui um pouquinho o ar, gente, que estou com muito calor. A da fisiopatologia, falando um pouco mais para vocês. Vai acontecer por uma deiscência dos pontos da sutura, né, que é feita na colocação da válvula, por infecção ou por algum erro na técnica cirúrgica, seja ela ou já na hora da colocação, da troca da prótese, ou depois por conta de infecções e aí levando à deiscência. Dentre os fatores de risco e também entrando junto com a fisiopatologia, mais ocorrente é a endocardite infecciosa, ou pacientes que já têm febre reumática, que já tem aquele histórico desde a infância, adolescência, falar, tive que tomar muito Bezetacil, tudo mais. Aqueles pacientes de febre reumática têm maior propensão para endocardite infecciosa e aí corrobora com o aumento da incidência de leak paravalvar. Dentre outros fatores também, pode ter o infarto ou a síndrome de Marfan, que não é tão comum, mas quando vem, apresenta seus sintomas. De manifestações clínicas. Como eu vinha dizendo, a maioria é diagnosticado subclinicamente, porque não apresenta, é subclínica, né? Porque não apresenta sintomas e é diagnosticado mais por um achado mesmo de exame, de controle. Mas quando tem as manifestações clínicas, duas principais vão afetar esse paciente. A ICC, a IC, na verdade, né? A gente tem mania, eu pelo menos tenho mania de falar ICC, mas não é a congestiva. A insuficiência cardíaca e a hemólise. Esses dois sintomas são os principais entre os pacientes. E com todo o histórico, já operei, já fiz troca de prótese e tudo mais, leva a gente a pensar no nicho dos leaks. 5% dos pacientes são sintomáticos, né? Que a gente estava vendo de 3 a 6%. E tem a insuficiência cardíaca como a principal manifestação. E aí ela vai entrar naquela insuficiência cardíaca que a gente conhece mesmo, que tem essa classificação funcional. E a gente vai tratar, em alguns casos, né? Depois a gente já vai falar dos tipos de tratamento. Em alguns casos a gente vai tratar mesmo clinicamente, assim como a IC. 40% dos pacientes que apresentam a IC, eles já vão para um grau mais elevado, já vai para o 3 ou 4 na classificação sintomática, né? Que é de NYHA, que a gente chama. New York Heart Association, né? Que a gente já usa mesmo para IC. E aí, dos pacientes que vão manifestar, eles já vão para a classe funcional 3 ou 4, que já é aquela que você tem ou dispneia aos pequenos esforços ou aquelas limitações físicas graves, aqueles pacientes que têm necessidade de uso de oxigênio, porque a dispneia é muito grande, mesmo sentado. O que também pode acontecer é o aumento do BNP. O BNP, ele vai refletir isso como uma descompensação cardiovascular, principalmente da dilatação das câmaras. E isso vai resultar no aumento do BNP. Não é a coisa mais comum, mas é sempre aquilo da medicina. Você colocando no pacotinho clínica e exame junto, as coisas casam e se cria o diagnóstico. Então, o aumento do BNP, ele vai ser um aliado para a gente. Ele não vai ser o diagnóstico definitivo, não vai se diagnosticar só por ele, mas ele vai ser um achado importante para corroborar com esse diagnóstico. Queda de fração de ejeção também pode ser visto pelo eco. Ausculta de sopros, que também aí vai levar a gente a identificar clinicamente, né? E já saber onde foi a troca valvar, se realmente está tendo uma regurgitação, se alguma coisa não está como deveria naquele lugar, né? Aí o diagnóstico. Desculpa. E a hemólise também, que é o segundo sintoma mais prevalente, né? A IC e a hemólise. A hemólise, ela vai denotar com um hemograma, a gente vai poder ver,
E também, como eu falei, a gente vai colocando tudo nas casinhas do diagnóstico. Vai juntando clínica com exames laboratoriais e a gente vai juntando para fechar esse diagnóstico. Vou tomar um pouquinho de água aqui, estou falando bastante. Então, o diagnóstico do leak paravalvar, como que ele é feito? Eu coloquei aqui do lado para vocês a imagem de uma ecocardiografia transesofágica em 3D, que é o padrão ouro, né? Eu acredito que não seja tão fácil assim de encontrar a 3D, mas é o padrão ouro quando se fala sobre leak paravalvar. Ela serve para a gente documentar em 3 principais nichos o que a gente precisa saber antes de tomar a conduta. Ela vai classificar o regurgitamento em leve, moderado ou severo. Isso também vai ser de acordo com os sintomas do paciente, como eu já disse outras vezes, né? A maioria são achados de exame, mas quando o paciente tem sintomas, aí ele já entra de moderado a grave. Ela vai também dizer quanto à localização, que é essa segunda figura aqui que eu coloquei para vocês, e também a quantidade de leaks, porque não necessariamente é só um que aparece. Houve deiscência dos pontos, infecção, alguma coisa, pode ser que pegue por todo o diâmetro da válvula, né? Então, pode ser que tenha mais de um. E aqui, ó, nessa figura tá bem... É do Dante, né? Muito, a gente já espera coisa boa do Dante. Mostra o leak aqui, ó. E aí, como eu estava falando, para que seja tomada conduta, a gente tem a necessidade que seja documentado por ecotransesofágico 3D, sendo o padrão ouro, seja documentado a classificação, a localização e a quantidade. Opa! Aí, quanto ao tratamento. Nem todo portador de leak tem indicação cirúrgica de uma abordagem cirúrgica. O tratamento ele pode ser abordado conservativamente, então o paciente vai fazer o tratamento como se fosse AIC mesmo, sendo que ele não tem a indicação de ser abordado, né? E aí, para ser abordado o leak cirurgicamente, de cirurgia convencional com esternotomia, ou a mais que acontece mais vezes a percutânea, ele precisa ter 3 indicações: os sintomas de ser ocasionados pelo refluxo, ter repercussão hemodinâmica, que como a gente viu, é a minoria que tem, mas paciente que tem com queda de fração de ejeção tem a indicação da abordagem, ou a hemólise significativa, que aí vai levar o paciente a ter as dificuldades de um paciente como se fosse uma anemia. Aí tem o tratamento conservativo, como eu já falei para vocês, que você vai tratar IC ou a hemólise clinicamente, sem nenhuma reabordagem, né? Porque o leak nada mais é do que uma complicação de uma cirurgia. Então aqueles que têm indicação vão ter que fazer uma reabordagem, né? Aí tem o tratamento cirúrgico, que ele não é tão convencional. Ele é a última opção de escolha. É realmente quando o paciente não tem contraindicações de fazer percutânea, dificuldade ou algum outro empecilho, ou paciente que é de muito alto risco e está tendo repercussões hemodinâmicas que já chegam naquela parte de ser que afetam muito a funcionalidade da pessoa, aí é indicado o tratamento cirúrgico convencional, que é a esternotomia. Mas é a última linha de tratamento. A preferencial é a percutânea, é a que mais acontece, é o tratamento de escolha, geralmente desses casos. Só um minutinho, vou tomar mais um pouquinho de água. Como eu estava dizendo, a gente precisa de critérios para que seja feita também o procedimento por via percutânea, que é a ausência do processo infeccioso ativo, porque geralmente o leak foi causado por uma infecção, mas que ela não esteja ativa, que a circunferência seja menor
do que 1/3 do anel proteico, porque como eu disse também, a gente vai documentar no transesofágico o tamanho do líquido e precisa ter a definição, ter aquela documentação do número de orifícios, as dimensões, localização pelo eco, que não tem como ir às cegas, né? Aí o tratamento percutâneo é colocada, são oclusores, não tem oclusores próprios para LIC, para valvar. O que eles são usados são os mesmos que do fechamento de cia, que já foi falado aqui, né? Os Amplatzer. Eu não sei se eu estou falando esse nome certo, mas... Então, é o mesmo tipo de prótese. E aí, a escolha do tipo de prótese vai ser de acordo com o diâmetro, com o tamanho do LIC, porque ele pode ser elíptico, ele pode ser redondo, circular, né? Então, aí vai a depender da documentação do eco transesofágico, e aí vai pela escolha do profissional qual vai se adaptar melhor. E como é feita essa percutânea? Geralmente, ou ela é feita por punção transeptal, ou por via retrógrada arterial, geralmente pela femoral. E é feita a colocada e fechada dos orifícios com o Amplatzer. Geralmente, os pacientes, nos artigos que eu achei, estava dizendo que assim, pacientes que têm a indicação geralmente fazem percutânea, mas geralmente não é sanado 100% de 100% o problema. Acaba ficando um leak no, para valvar, só que com menor diâmetro. Então, isso não leva o paciente a ter a repercussão. Por isso também só é abordado quando o paciente tem essa repercussão hemodinâmica forte, né? Esse tratamento, ele é feito, mas ele, digamos assim, ele resolve os sintomas, mas em geral ele não acaba com o leak. Ele deixa o leak de menor diâmetro com que não tenha repercussão hemodinâmica para o paciente. Bom, aqui eu deixei um link para vocês. Eu até deixei aberto aqui no meu computador, mas não vou ficar passando o vídeo para vocês. Mas é o link de um link de uma cirurgia de correção no leak para valvar. É muito legal. Ela tem cerca de 18 minutos esse vídeo, mas é explicado passo a passo. É apresentado um caso de um paciente que precisou fazer troca valvar e apresentou o leak. Então, é muito, muito legal porque eles vão discutindo o caso, eles vão mostrando a colocação das próteses. Assim, tem uma hora que, eu já dando spoiler, mas que dá errado e eles têm que reposicionar, o que assim, acabou sendo legal porque ele explica bem, coloca 2 tipos de próteses, então é muito, muito interessante, muito ilustrativo, porque para mim, pelo menos, quando eu comecei a estudar leak, era algo muito abstrato. Mas esse vídeo ajudou muito, muito mesmo, a ter uma noção do que é. Aqui as minhas referências que eu usei principalmente. E é isso, muito obrigada. E me desculpem de verdade por conta desse imprevisto, mas tentei fazer da melhor maneira aqui para vocês. Tchau!